Amém? Eu gostaria já de passar o microfone já para o pastor Fábio, em nome de Jesus. Queridos, eu quero cumprimentar todos, amém? O desejo do meu coração nessa noite é que a paz de Jesus estejam com todos, amém? Eu quero louvar Deus quero externar minha gratidão a Deus por essa oportunidade de todos nós se encontrar na casa dele, glorificando e exaltando o nome desse Deus tão grande. E eu quero louvar Deus também pela vida do pastor Nildo e sua esposa missionária Lúcia, Ana Lúcia, né, que em primeiro lugar Deus, segundo eles, que eu estou aqui voltando mais uma vez para vir para cá pregar essa palavra maravilhosa, e quero louvar Deus pela vida do pastor. Conheço um homem de Deus também, que Deus abençoe o pastor Itamar, sua família, sua esposa, e também o obreiro, que Deus abençoe, né? Um homem de Deus, que a gente vê que vai andar, Deus vai usar muito por aí na sua palavra, né? Quero externar com vocês, quero compartilhar com vocês uma palavra no Evangelho de João. Evangelho de João estava com uma palavra, mas Deus, quando eu subi aqui para cima do altar, o pastor, na hora que veio no meu pensamento, o Evangelho de João 4, o pastor leu João 3. Vamos ler o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 19. Evangelho de João, quarto livro do Novo Testamento, capítulo 4, versículo 19. Quem achou, diga glória a Deus. Terceira vez que Deus me traz essa casa, fico muito maravilhado, porque esse templo é lindo, viu, igreja? E mais lindo é o que está dentro de vocês, que é a presença de Deus. Paulo diz que nós somos o templo e morada do divino, que é Deus. Não sabeis vós? Paulo dizendo, né, que nós somos o templo e morada. Quero louvar Deus pela vida da Francilda. Que Deus abençoe a vida dessa mulher, toda a sua família, a sua casa. Quem achou, um livro muito conhecido, capítulo 4, versículo 19, diz assim, igreja. Epígrafe do texto diz a verdadeira adoração. Verso 19 do capítulo 4 diz assim: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crei-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem hora, como nessa noite que eu acredito, e já chegou, o quanto os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que eu acredito, estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores adorarem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou, eu que falo contigo. Toma teu assento, glorificando, exaltando o nome desse Deus tão poderoso. Amém? Ele me trouxe aqui junto com vocês, porque Ele quer falar aos nossos corações,
Queridos, o Evangelho de João, o pastor não errou do que ele disse aqui. O Evangelho de João, nessa introdução, quero ser bem breve, mas objetivo em uma introdução, porque toda mensagem tem que ter uma construção, não é verdade? O Evangelho de João foi escrito há 2000 anos atrás. Sabemos que o Evangelho de João, ele é diferente dos evangelhos sinóticos. Os evangelhos sinóticos, todos nós conhecemos, que é o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus foi escrito para os bárbaros, que eram os judeus. Já o Evangelho de Marcos, moço de Pedro, foi escrito para os romanos. Já o Evangelho de Lucas, moço de Paulo, apóstolo do gentil, foi escrito para os gregos, doutor Lucas. Já o Evangelho de João é bem diferente. O Evangelho de João, ele é preciso. O Evangelho de João foi escrito para a comunidade messiânica. Quem é a comunidade messiânica? É o povo judeus. Quero dizer para você também que o Evangelho de João foi escrito para a igreja atual, para a igreja do século 21. O Evangelho de João não só foi escrito, como nós sabemos que na época dos apóstolos tinha a igreja primitiva, que era a igreja dos apóstolos. Mas o Evangelho de João foi escrito também para a igreja que somos nós, a única igreja do arrebatamento, a única igreja conhecida na Bíblia que pinga óleo na terra, conhecido como a igreja contemporânea. Bendito seja o nome do Senhor. Já o Evangelho de João, ele é preciso, porque o que Mateus fala e Marcos e Lucas, que são comparados, sinóticos, já o Evangelho de João é bem diferente. Bendito seja o nome do Senhor. Chegamos a ver que o pastor aqui nessa introdução, ele falou do Evangelho de João capítulo 3. Já do capítulo 2, todos nós conhecemos nessa introdução que Jesus ele se encontra em um casamento em Caná da Galileia. Todos nós sabemos que o vinho ele falta no casamento. Ele transforma água em vinho. Foi o melhor vinho que nós sabemos, que o mestre Sá, ele experimentou, tomou o melhor vinho, que Jesus transformou a água em vinho. Até ele disse para a mulher, a Miri, chamada Maria, sua mãe: o que é que eu tenho contigo? Minha hora não é chegado. Mas a Bíblia diz que ele transformou água em vinho. Bendito seja o nome do Senhor. Do capítulo 2 do Evangelho de João até o capítulo 3, que foi lido, a palavra oficial, Jesus não tinha formado nenhum discípulo. Bendito seja o nome do Senhor. E foi falado nessa noite, tem muito algo a ver com a introdução, foi falado de um homem chamado Nicodemos. Ele era príncipe dos judeus. Nicodemos não era qualquer um pregador que não tem formação. Nicodemos era mestre de Israel. Nicodemos, o próprio João, o escritor, o apóstolo mais próximo de Jesus, chamado o apóstolo do amor. João, que todos nós conhecemos, filho de Zebedeu, sua mãe, chamado Salomé. João, bendito seja o nome do Senhor, ele vai dizer no Evangelho de João que Jesus chama Nicodemo de mestre de Israel. Nicodemos era alguém que representava o primeiro Moisés, que foi mediador de uma aliança antiga que se chama testamento. Também foi legislador, porque ele julgava a causa através da lei mosaica. Então Nicodemos não era qualquer um leigo. Nicodemos era alguém que conhecia a Torá. Nicodemos era alguém que conhecia a palavra, os escritos. Bendito seja o nome do Senhor. Tanakh é os escritos. Mas a Bíblia diz que Nicodemos, todos nós sabemos que Nicodemos era membro do Sinedrim, que é o Sinédrio. Hoje é o fórum onde julga a causa. Até os advogados, quando vai julgar uma causa, ele usa os mandamentos, os 10 mandamentos de Deus. Então Nicodemos, como sendo mestre de Israel, membro do Sinedrim, que é o Sinédrio, onde Jesus foi julgado, bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Nicodemos vai ter um encontro com Jesus de noite. Por que de noite? Porque de noite as coisas é meio embaçada. Jesus diz: enquanto é dia eu estou caminhando, porque eu sou a luz, mas quanto à noite vão tropeçar, porque eu e você somos a luz e o sal dessa terra. Bendito seja o nome do Senhor. A luz representa, bendito seja o nome do Senhor, o testemunho de um crente como nessa noite. Já o sal, o caráter de um crente
como nessa noite, que eu acredito que está fazendo a vontade do Filho de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Nicodemos foi ter um encontro com Jesus de noite, porque de noite é meio embaçado. Ele foi de noite porque ele queria que ninguém, bendito seja o nome do Senhor, como sendo mestre de Israel, não visse ele ali na caminhada a qual ia ao Chiburgo, onde Jesus se encontrava, e até o encontro de Jesus de noite. Mas quando ele chega até Jesus, quero dizer para você nessa noite, abrindo um parênteses, que chegamos a ver uma dificuldade para quem é mestre de Israel. E no capítulo 4, na beira de um poço, chegamos a presenciar uma mulher pecadora, uma mulher que, bendito seja o nome do Senhor, era rejeitada pelos fariseus. Mas só que Jesus está no poço, como nessa noite, e o que Jesus precisa de mim, de você, Ele apenas vai falar, como já falou através dos louvores. Ele vai continuar falando como nessa noite, porque a palavra é diferente dos louvores, porque quem molha a terra para nascer a semente, quem louva está molhando a terra para nascer a semente. Então nessa noite, Jesus já despertou a igreja, através dos louvores, através da palavra oficial, e o que é mais precioso, que não tem nada a ver com louvor, porque ninguém vive só de cantoria, nós vivemos é da palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 4, Jesus foi ao deserto, bendito seja o nome do Senhor, mas para ele ir ao deserto, bendito seja o nome do Senhor, no capítulo 3 de Lucas, ele foi batizado pelo Iohanã, traduzido no português como João Batista, aquele do mergulho. O Iohanã é aquele que preparou o caminho na primeira vinda para Jesus de Nazaré, assim como eu e você está preparando o caminho da segunda vinda, que ele vai voltar. Ele não voltou ainda, bendito seja o nome do Senhor, porque essa palavra ainda não foi pregada aos quatro cantos da terra, porque tem pessoas que não conhecem essa palavra. Se você sair daqui para uma viela, para uma favela, se você for pregar para eles lá, você vai ver uma sede, não de uma água terrena, uma sede de uma água que é a palavra. Vocês vão ver uma sede neles, não uma sede de pão terreno, mas o pão que desceu do céu, porque Jesus é o pão que desceu do céu. Ele é o verbo que se fez carne. O verbo significa a palavra, e Pedro diz que Jesus é a palavra. Então se você for lá fora, você vai ver uma sede imensa na vida de muitas pessoas lá fora, nas favelas, nas vielas, nos becos. Sabe por quê? Porque eles não conhecem essa letra que Deus coloca no teu coração, esse dom, essa vocação, essa letra de louvor. Eles não conhecem a letra do Taná, os escritos, a palavra de Deus. E quando você semeia a semente, que Jesus disse em Mateus 13, que a semente é a palavra, eles são bem alimentados. Sabe por quê? Porque Amós, um dos profetas menores, porque seus rolos eram pequenos, isso não tira a glória dos profetas maior, de Isaías até Daniel, os profetas canônicos que deixaram escrito, mas os profetas menor é pé de igualdade com os profetas maior. Mas a Bíblia vai dizer que Amós capítulo 8 verso 11, haverá uma sede, estou tentando te explicar o que eu li, haverá uma sede, não de água, haverá uma fome, não de pão terreno, mas de ouvir a sua palavra. Vou te explicar melhor, para esse glória ser melhor, porque tudo é para Jesus de Nazaré. Atos dos Apóstolos capítulo 3, Deus usa um anjo. Eu acredito que aquele anjo era uma das teofanias, a manifestação teofânica de Jesus de Nazaré. Não só no Antigo Testamento, na primeira aliança significa testamento, mas o anjo desperta o diácono Filipe e diz: põe de pé, vai a Agade, próximo a Jerusalém. Vem um eunuco que cuida das concubinas dos reis. Ele vem numa carruagem, como nessa noite, ele vem de Jerusalém, lendo os escritos, lendo o livro do profeta Isaías, que escreveu 66 capítulos, e ele está lendo o eunuco, que cuidava das concubinas do rei, mas esse eunuco, ele era um dos servos de uma rainha que poderia ser uma rainha de Sabá, uma mulher que tinha a mesma qualidade, em termos de dinheiro, qualidade, entre ouro e prata, mas esse eunuco
eunuco cuidava de uma rainha, mas a Bíblia diz que quando o eunuco, como nessa noite que não é diferente, e Jesus está na beira do poço, esperando, ele já te despertou, porque ele disse: mulher, na hora sexta, quase 12 horas, a mulher foi buscar água na herdade do patriarca chamado Jacó, uma herdade que até hoje o poço de Jacó tem água. Sabe por que tem água? Porque Jacó acreditou que no deserto jorra água. Chegamos a presenciar uma dificuldade de Nicodemos, porque Nicodemos, olha para cá o que eu consigo enxergar nessa noite através dessa palavra. Nicodemos tinha muita teoria, mas não tinha prática. Nicodemos conhecia os 5 livros de Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Nicodemos conhecia também o livro dos profetas, livros históricos, livro dos profetas, 39 livros escritos pela comunidade messiânica, comunidade judaica. Mas Nicodemos não tinha prática. Queridos, Nicodemos, ele chega para Jesus e diz: sei que tu és enviado de Deus. Como um homem comedor de feijão ou tutu, que é baião, pode fazer as obras que o Senhor faz? Jesus disse: é necessário nascer de novo. Bendito seja o nome do Senhor. Nicodemos disse com 60 anos, igreja, olha para cá: como pode um homem de 60 anos voltar para a barriga da sua mãe? Jesus disse: como tu sendo mestre, vem com umas palavras tão chula para mim. Sabe o que fez Nicodemos ir até Jesus na penúltima, nas escuridão, à noite, e até Jesus ir atrás dele à noite? Foi as palavras que Jesus pregava entre os muros de Jerusalém. Olha as palavras que Jesus pregava: bem-aventurado, 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 bem-aventurado. Mateus 5, sermão da montanha: bem-aventurado, bem-aventurado. E as lágrimas descendo. Bem-aventurados mansos, bem-aventurados que sofrem perseguição, porque deles são o reino. Aquelas palavras, como nessa noite, entrou nas paredes do corpo de um príncipe de Israel, mestre, alguém que representava Moisés. Porque também Nicodemos tinha 70 homens, assim como Moisés. No Número, 4º livro, Número capítulo 11, Deus olhou para Moisés e disse assim: ó, Moisés, meu braço está encolhido, porque tu está dizendo aí, de onde eu vou tirar de onde eu vou pescar tanto peixe, diante de tantos rios em Israel, para alimentar 600 mil hebreus, uma murmuração grande no deserto, ao caminho de uma terra que mana leite e mel, Canaã, que representa a nova Jerusalém, o novo céu, uma nova terra. Porque tem uma igreja que ainda acredita no arrebatamento da igreja. Olha para cá: porque somos a noiva e Jesus é o noivo, e nós só conseguimos numa noite como essa, que é a confirmação, sentir a palavra que é Cristo, se nós continuar se relacionando com o noivo, através de adoração e através de súplica. Bendito seja o nome do Senhor. Nós só se relaciona com o noivo através de uma prática, porque o judeu diz: quem chora, clama, o clamor forma um incenso na terra, e a Bíblia diz que Deus recebe no céu como cheiro suave. E Deus disse: Moisés, meu braço está encolhido, porque Moisés disse: Senhor, da onde que eu vou ter tanta matança de cabeça de boi para alimentar 600 mil hebreus, murmurando, se lembrando do Egito, da cebola, do pepino, da gordonice, a carne? Senhor, se tu és comigo, me mata. Moisés dizendo: da mulher que bateu na cara do marido que bateu na cara de Moisés, todo tipo de problema ia bater na porta de Moisés. Mas chegou um dia que ele disse assim: eu não aguento mais, Senhor. Mas o seu sogro, chamado Jetro, um sacerdote, disse assim: Moisés, reparte esse povo em grupo de 50 e de 100. Mas olha para cá, Número capítulo 11, Deus disse: Moisés, como nessa noite, meu braço não está encolhido, para que eu não venha continuar numa noite como essa se manifestando. Deus assoprou do norte, era tanta carne, 2 meses, 600 mil hebreus,
passaram 2 meses comendo carne. O texto fala que eles comeram tanta carne que eles colocavam a carne pelo nariz. Tanta carne que eles comeram. Mas olha para cá, 600 mil hebreus. Tinha muitos no meio deles que começaram a tirar o foco. A Bíblia diz que do arraial, a tenda da congregação, um metro de altura, fechou de tanta carne. 2 meses comendo carne. Para quem olhava para o Egito, mas quando eles olharam para o manjar, as comidas que eram oferecidas a Baal, Zebu, Astarote, Deus permitiu um fogo. Só um foguinho só. E aquele lugar onde ele se encontrava foi conhecido porque foi queimado de tapera. Significa tapera. Sabe por quê, igreja? Deus coloca o pão na nossa mesa, mas muitas vezes nós quer tirar o foco. Nós quer olhar para onde nós não devemos olhar. Mas eu quero dizer para você nessa noite, bem rápido aqui, olha para cá, porque eu sei que vai valer a pena, que eu acredito. Porque esse dia eu estava pregando sobre Yohanan, traduzido no português, João Batista. E João Batista nos desertos, olha para cá, ele participava das escolas dos essênios. Quem era os essênios? Sacerdote. Os essênios era alguém que hoje deveria ter aplauso da igreja. Porque os essênios deixaram suas casas, suas moradias, e foram morar nos desertos, foram se doar. Os escritos, os essênios. E João no deserto, ele participava das escolas dos essênios. Sabe foi que Deus falou, fez uma pergunta a Deus, o Espírito Santo me respondeu. Eu disse, Deus, qual é o acima do sacerdote? Tem algo mais profundo que tu possa me responder? Olha para a Bíblia. O Espírito Santo me deu algo forte. O sacerdote já sai de casa adorando. O sacerdote não precisa sentir nada que vai para o culto, vai para a casa de oração, já sai de casa chorando, já sai de casa sentindo. Se você não sentir nada nessa noite, não vá colocar culpa que não tem nada a ver no pregador e nem no anjo da igreja que é o pastor. O sacerdote já sai de casa chorando. O sacerdote já sai de casa sentindo. Que eu acredito, para se cumprir, nós estamos para se cumprir nessa noite na casa de Deus. Só que a Bíblia diz que Deus disse assim para Moisés: reparte, separa 70 anciãos de 80, 90 e 100 anos, e reparte do que eu te dei, que é uma unção de Deus. Moisés repartiu, aqui ó, para mim ó, repartiu. Todos profetizaram, todos dançaram e profetizaram. 70 anciãos que ajudou Moisés na demanda judiciária. Olha para cá. 2 estavam do lado de fora da tenda da congregação. O Espírito Santo vai até me lembrar o nome. Eldade e Metade. A Bíblia diz que Eldade e Metade estavam do lado de fora, dos 70 homens. A Bíblia diz que eles também profetizaram e dançaram na presença de Deus. Mas veio ali um mensageiro que não era de Deus. Chegou na presença do moço de Moisés, que é Josué, disse assim: tem 2 marchando e profetizando fora do arraial, 2 jovens, Eldade e Metade, e é meninice. Se você, Josué, impedia, Josué chega até os 2 e diz assim: Eldade e Metade, ei, para com essas coisas. É melhor dançar dentro da casa, onde Deus te tomar através do Espírito Santo, do que muitos que não têm um conhecimento dessa palavra, dançar no carnaval, dançar na carne. Mas eu estou pregando para uma igreja, bendito seja o nome do Senhor, que ainda acredita no rebata, acredita no Pentecoste, acredita que o crente pode dançar na presença. Davi, quando a arca voltou para o seu palácio, ele dançou na presença de Deus. Mas a mulher chegou a dizer a Mical: para que tudo isso? É melhor dançar aqui na presença do que dançar na carne. Bendito seja o nome do Senhor. Josué teve a coragem de chegar para o seu líder de Israel, mediador de uma aliança antiga, mosaica, e legislador. Moisés,
tem 2 do lado de fora. Era para estar do lado de dentro. Moisés olhou para Josué e disse assim: tu tens ciúme de mim? Não era bom que todo Israel houvesse profeta e profetiza? Querido, o que tem de pessoas leprosas, que eu não encontro nessa noite, pessoas como Miriam, em Número capítulo 12, Deus só fala com Moisés. Arão deixou-se levar com fermento. Jesus disse nos evangelhos sinóticos comparado, Mateus, Marcos e Lucas: cautelai vós sobre o fermento do fariseu. Eu não sou padeiro, mas lá de fora tem um homem especialista, que Deus também deu uma qualidade a ele. Pouquinho de fermento na massa, bota toda a massa a perder. Porque Jesus veio a esse mundo para juntar, mas o nosso adversário quer separar. Mas Deus está me dizendo aqui nessa noite: bendito seja o Deus do homem, que acredita que nesse poço aqui jorra água. Porque olha para mim, porque a palavra ela é inerrante. Eu posso errar em algumas profecias quando Deus quer usar, mas a palavra é inerrante. A palavra não erra. O profeta pode errar, mas a palavra não erra. Jesus diz em Mateus 5: passarás céu e terra, mas a minha palavra não há de passar. Estou pregando para uma igreja nessa noite, uma igreja que vão ver com seus olhos físicos e com os olhos espiritual, que nesse poço aqui Jesus está aqui através do Consolador, que é pé de igualdade com o Espírito Santo. João 14, não se turbe o vosso coração. Os discípulos estavam tristes, porque ia perder o mestre. Não se turbe o vosso coração, crê em Deus, crê também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, mas se guardar a minha palavra, enviarei outro Consolador. Querido, um amigo meu me chamou para pregar no culto campal. Nada contra, mas o Espírito Santo está permitido eu falar isso. Bem rápido eu volto para a palavra, aqui, porque a hora está chegando ali, ó. Aí eu disse assim: irmão, eu não quero ser como muitos não. Porque se Deus tirou nós das trevas, do Egito, como é que eu vou transmitir para as pessoas uma tristeza? Como é que eu vou transmitir para as pessoas lá fora que não conhecem o Deus da Bíblia uma tristeza? Então, se é para fazer para Jesus como nessa noite, eu quero dar o melhor. Porque as oportunidades não se repetem. A oportunidade com Deus é a única. Quem lembra 2 Reis capítulo 2, que eu ia pregar no culto de jovem, Elias, as últimas caminhadas de Elias e Eliseu, o moço de Elias chamado Eliseu, filho de Safate e Abel Meolá. Elias disse para Eliseu: o que tu me pedes? Que está na hora de eu ser tomado ao céu. Eliseu disse: eu te peço porção dobrada do teu espírito. Tu me pede coisas duras, mas se tu estiver ligado como nessa noite, porque as oportunidades são a única. Olha como Deus está falando nessa noite. Foi aqui cantado no livro dos Salmos, o inário, a harpa cristã, foi cantado sobre o cego de Jericó. Bendito seja o nome do Senhor. Foi cantado aqui sobre o cego de Jericó. O cego tinha duas visões: visão física e visão espiritual. Então eu quero te dizer nessa noite, Jesus te chamou para impactar o povo lá fora, porque o que vai atrair o povo lá fora é a unção de Deus na tua vida. A unção que não é encontrada em qualquer prateleira de supermercado, não é encontrada em qualquer calçada, em qualquer monte, que é nível elevado na Bíblia. A unção é encontrada com o joelho no chão, cara no pó. E não abrir, como sempre, eu e você, não abrir mão do ministério da oração e da palavra. Olha para cá. Deus permitiu só um pouquinho de fermento, só um pouquinho de lepra. Miriam ficou leprosa. E Arão também, porque deixou se levar. Mas a Bíblia diz, bendito seja o nome do Senhor, que Miriam e Arão, que era líder de Israel, passaram 7 dias isolados da tenda da congregação. Eles só podiam continuar a marchar depois dos 7 dias, que Moisés implorou a Deus que Miriam e Arão fosse curado. E a Bíblia diz que as suas peles ficaram brancas como a neve. Quero dizer para você nessa noite,
Tem pessoas leprosas que eu não encontro nessa noite. Pessoas que se incomodam até com a roupa que você coloca no corpo, para dar o melhor para Jesus de Nazaré. Deus está me dizendo nessa noite, bendito seja o nome do Senhor, tu vai voltar a sonhar. Estou pregando para uma geração, bendito seja o nome do Senhor, porque para pregar a palavra não importa se tem pouco ou muito, mas o que importa, como nessa noite, o livro que eu abri, que tem adorador, que adora o Pai, em espírito e em verdade. Todos nós sabemos, para concluir essa mensagem, o Evangelho de João 2, eu disse que Jesus não tinha formado nenhum discípulo. Foi verdade? No capítulo 3, Jesus também não tinha formado nenhum discípulo. Mas o que Jesus queria com Nicodemos, que ele disse, é necessário nascer de novo. E Nicodemos diz assim, nascer? Como pode um homem de 60 anos voltar para a barriga da sua mãe? Jesus disse, tu conhece o vento? O quê? Vento. O vento assopra onde quer, mas ninguém sabe de onde vem, nem de onde vai. Assim são todos nascidos do Espírito. Nicodemos não quis abrir mão de uma posição que ele tinha bem elevada, que eu já falei aqui já. Sabe por quê? Porque tudo que faz nós impedir, nós se chegar mais a Jesus, isso pode impedir nossa salvação. Porque existem muitas pessoas ricas que construíram muralhas para sufocar eles mesmos. Nicodemos era um dos seguidores de Jesus. José de Arimateia também era um discípulo de Jesus, mas era seguidor é diferente de discípulo, pastores. Discípulo é mais próximo, não abre mão do mestre, não vende o ministério. Discípulo pode dar o que vier, pode ser com inverno ou verão, não abre mão. Porque ele tem alicerce. Ele tem raiz na palavra que é Jesus. Pode vir chuva, vento ao contrário, que é luta, mas está de pé. Então existe uma diferença de seguidor, discípulo anônimo do que discípulo próximo. Porque estou querendo te explicar bem rápido aqui. Jesus formou muito discípulo. Escolheu 12 discípulos, 12 menos 1. No Evangelho de João capítulo 6, Jesus disse, um de vós é Satanás. Na última Santa Ceia, que o pai de João Marcos, um cenáculo, Marcos falou com seu pai, ele cedeu um cenáculo para a última Santa Ceia de Jesus. E os discípulos disseram assim, quem é que vai te trair? Jesus disse assim, aquele que eu molhar o pão e der na mão. Um de vós é o diabo. Lucas, o tesoureiro de Jesus, mais próximo também. Não era mais próximo, era João, o apóstolo do amor, que bruçava sua cabeça no peito de Jesus. Ele e Tiago, seu irmão. Mas a Bíblia diz, bendito seja o nome do Senhor, que no Evangelho de João capítulo 6, Jesus diz, quer ir também não vocês embora? Todos abriram mão de Jesus. Paulo vai dizer, apóstolo gentil, capítulo 15 do 1 Coríntios, foi escrito para a igreja de Corinto. Paulo disse, pela boca de Cefas, Pedro, havia também quase um grupo de 500. Alguns estão dormindo e alguns estão vivos. Porque aquele que morre em Cristo não está morto, dorme. Jogar água gelada desperta? Não. Derribado? Não. O que vai despertar é o suar da trombeta. Paulo diz, em Tessalonicenses, eu não vejo a hora do arcanjo Miguel tocar a trombeta. O que é que está falando? Parece que tu lê uma coisa, fala outra. Gato parece com onça, mas não é. A mulher esperava Jesus na primeira vinda. Quando ele vier, o Messias, tu fala com ele, como ele está aqui. Que eu acredito, não só de passagem. Que vamos voltar. Crendo que Jesus trouxe um avivamento. Porque Jesus falou para um grupo de saduceus cegos, que não crê na morte após a vida. Lá não casa e não se dá em casamento. Vamos ser como os anjos. Tira a coroa, bota a coroa. Kadosh, 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 Kadosh. Toda a terra está cheia da tua glória. Santo, 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 santo. Pode ser que nessa noite Deus está me dando cor profunda aqui. E Deus não envergonha ninguém, porque o saduceu não crê na morte após a vida. Fariseu crê na resistência de demônio.
Já os fariseus não crê, já os saduceus não crê na resistência de demônio. E Jesus disse em Mateus 22, para o saduceu um grupo, verso 29, errais por não conhecer as escrituras, nem o poder de Deus e nem as escrituras. Não existe poder de Deus sem escritura. Não existe também escritura sem o poder de Deus. Pedro diz, segundo Pedro 3,18, crescei na graça e no conhecimento. Jonas, no capítulo 4, ele pede a morte quando o sol bate na sua cabeça. É melhor morrer do que viver. Ele não sabia, Jonas. A sua mensagem era uma linha só. Vou dar 40 dias para Deus acabar com essa festa. Foi descansar no Oriente, no capítulo 4. Deus permitiu uma boboreira, uma árvore das folhas comprida, para fazer sombra. Um dos profetas, que era 12, um deles chamado Jonas. Não quis pregar em Nínive porque tinha os ninivitas, os assírios, dissiparam sua família. Recuais, parecido com o dia de hoje. Os assírios, na entrada de Nínive, eles colocavam um arco. As pessoas, mortas, enfiado igual um churrasco, um pau enfiado. Sabe, coisas horríveis. Mas Deus disse, Jonas, eu te escolhi como hoje para pregar. Porque Deus escolheu nós para semear, pregar a palavra. Mas ele está descansando, achando que Deus ia descer fogo, matar os ninivitas. Os animais em pequeno dá no cálice daquela árvore, a boboleira das folhas compridas. Os insetos pequenininhos, sabe, igreja? Aí a ave morre. Aí o sol bate na cabeça de Jonas. Jonas diz, é melhor morrer do que viver. Jonas achando que Deus ia matar o povo de Nínive. Mas o rei de Nínive se vestiu de pano de saco. Forma de luto. Forma de se lançar aos pés de Deus. Olha para cá, um jejum. Não o jejum que nós fizemos. O jejum em Levítico 16. O dia da expiação, Yom Kippur, texto original. O dia do perdão de Deus. Mas Deus disse para Josué, capítulo 1. Josué, lê? Não. Josué, teu servo Moisés morreu. Mas uma coisa eu tenho a te dizer: quem te amaldiçoar, eu maldiçoarei. Quem te abençoar, eu abençoarei. Assim como eu fui com Moisés, como nessa noite, serei contigo, Josué. Significa salvação, Josué. No hebraico significa Yeshua, o mesmo nome de Jonas, de Joséias e Jesus. Yeshua, que ele está aqui, não só de passagem. Josué pega todo esse povo, passa para o outro lado do Rio Jordão. Mas uma coisa não esquece, como nessa noite, para nós entender Deus falando e vai continuar falando. Medita na Torá, na lei, que significa Torá, lei. No 5 livros de Moisés, dia e noite. Porque tu serás próspero. Tu caminharás. Tu vai fazer tudo de acordo com o manual. Muitos estão jogando fora. Compra um guarda-roupa, joga fora o manual. Quando vai montar, a mulher fica até alegre, com um sorriso bem aqui. Faltando 10 parafusos, ou 50 parafusos. Ele pega um papelão, faz assim, no guarda-roupa, encosta para a parede. Pega. Sabe o que é que está acontecendo, igreja? As pessoas estão jogando o que é tão precioso fora. O povo de Israel não entraram na terra prometida porque jogaram o manual fora. É melhor ir para o céu do que ir para o inferno. Deus permitiu e teve misericórdia do povo de Israel. Não entrar na terra prometida, porque tem muitas pessoas que não estão preparadas para entrar na terra prometida, porque se entrar perde o foco. Quem nasceu no interior, trazendo para o dia de hoje, quem pega rápido, pastor Nildo, pastores, 5 horas, olha para cá, 5 horas para buscar água, a fila droba. Por que a mulher foi na hora sexta? Aqui poderia ter muitas pessoas, mas por força maior, não estão aqui. Porque elas têm que passar por um processo. Até Jesus teve que passar pelo processo. O suor dele se transformou em gota de sangue no lugar da prensa, no Monte das Oliveiras. Porque lá em Isaías 6, quando os anjos diziam santo, olha para cá, lá no terceiro céu, um templo em Jerusalém, que era o templo de Salomão, onde Isaías foi consultar o sacerdote, porque Uzias morreu. No ano que morreu o rei Uzias, olha para cá. Quando os anjos diziam lá em cima, os querubins, santo, santo, o limiar do templo se balançava, pastor. Olha para cá. Só a aba da veste daquele que está à destra, à direita de Jesus.
Porque a mulher no Novo Testamento diz assim, a mulher do fluxo de sangue, apenas se eu tocar na aba da veste dele. É como se ela estivesse dizendo assim, ó, se funcionou 740 anos para Isaías, antes de Cristo, vai ser diferente comigo não. A aba da veste em Isaías 6 desceu no templo, pastor. Encheu a casa, porque Jesus está na beira do poço. E é nesse poço que nós vamos beber de uma água. A água que vai mudar a nossa história. Por que essa mulher foi na hora sexta, quase 12 horas? Porque Deus procura, Ele acha, que eu acredito nessa noite, pastores. Pessoas que fazem o que as outras não fazem, o que as Maria não faz. Pessoas que vêm aqui com cântaro. E Deus não precisa dos meus cântaros para me pregar e para me dar glória a Deus ou aleluia, pastores. Deus não precisa da minha ferramenta. Porque aquela mulher não queria ouvir nenhuma voz, se você olhar para o texto. E os discípulos, uma murmuração e estragar o projeto. Deserto é lugar de beber água como nessa noite. Porque Jesus vai me dar mais mensagem, porque a sede é grande, vai nos dar mais mensagem. Discípulo murmurando no deserto. Deserto se cai 50 graus na sombra. Olha para cá, ó. 50 graus na sombra. Pregar com paletó é só doido, amante, sabe? Principalmente preto. É porque é crente no fogo. Fogo do Espírito Santo. Deserto é lugar de saciar a sede, que eu acredito como nessa noite. Deserto é onde nós encontramos Jesus. É forte demais, pastor, essa mensagem que Deus me deu, porque a glória é dele. João 3,30 é necessário que eu diminua e ele cresça. Porque João disse, é necessário que eu diminua, porque tudo que eu era para me fazer, já fiz. Mergulhei, batizei sobre remissão de pecado, mas vem um aí que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele batizará com fogo do Espírito Santo. Então o que eu tive que fazer, que eu diminua, ele cresça. O que eu tive de fazer agora, quem tem que fazer é ele que tem que aparecer, como faz é hora, como nesse poço. A mulher não queria ouvir nenhuma voz. Por que muitos discípulos se perderam, igreja? Porque não conseguem andar com Jesus. Que lá em Atos 16, a Lídia entendeu as palavras que o apóstolo gentil pregava. E ela foi bati. E o texto fala, Lucas, escritor, moço de Paulo, que a Lídia entendeu com o coração. Porque o Espírito Santo fez ela entender, porque tinha algo grande com a Lídia, que morava em Tiatira e foi batizada com o Espírito Santo. Eu não queria que Paulo, como nessa noite, que Deus vai te dar mais graça e vai me dar conhecimento. Eu não queria que Paulo e Silas saíssem dentro da casa dela, porque a presença era notória. Olha para cá. A mulher disse assim, vou passar, pastor. A mulher disse, Jesus enviou discípulos para comprar pão. Olha para cá, sabe por quê? Porque os discípulos estavam murmurando. Jesus disse, se vocês estão murmurando, vão comprar pão. E eles se achando, os 12 discípulos. Jesus é o primeiro que chega no poço, pastor. A herdade do patriarca Jacó, que acreditou que no deserto dá água. Até hoje tem água nesse poço. Porque quem cavou, confiou no Deus, que no deserto dá água. Aí sabe o que é que acontece? Jesus mandou os discípulos comprar pão. Porque os discípulos iam se escandalizar. O discípulo, pastor, como não tinha recebido a promessa de Joel 2:28, que Deus ia derramar do seu espírito sobre a carne humana, o jovem ia profetizar e os anciãos iam sonhar. Eles não iam entender, eles iam se escandalizar. Eu te provo. Jesus é o primeiro que chega no poço. E você que Jesus espera algo de você. Sabe por quê? Porque ele já falou aqui. E na palavra que ele fala mais. Porque ninguém vive só de cantoria, nós vivemos da palavra. Da palavra. Cantar é bom, mas a palavra, igreja. Jesus disse, me dá de beber. A mulher toma um susto, meu irmão. Uns cântaros, na hora sexta, quase 12 horas. A mulher, quando perdeu muito tempo, é maior do que Jacó, que deixou esse poço. E seus filhos, gado, é maior. Aí ela se lembrou, aí para encerrar, ela disse assim, lembrei o que tu falou. Me dá dessa água, para que eu não volte mais aqui, porque o Senhor falou que se eu beber dessa água, eu vou continuar a ter sede. A água da religiosidade, a água rotineira, a água que não mata mais a sede, e o remédio é fraco. Mas Jesus disse, tu quer da água? Agora tu reconheceu que eu estou no poço, né? Agora tu reconheceu.
Tu não está nem me conhecendo. Ela foi conhecer mais na frente. Quando Jesus dialogou com ela com poucas palavras. Jesus disse assim: tu quer dar água? Quero. Nossos eruditos, os historiadores dizem que ele conversou 59 minutos com essa mulher, não falou do pecado dessa mulher. E eu entendi, com 43 anos pregando a palavra de Deus. Porque a glória é dele. E nós vamos prestar conta em tudo. Porque dom não salva. Deus entrega dom para quem é salvo e dom para quem não é salvo. Profetizei em teu nome, dom. Expulsei demônio em teu nome, dom. Mateus 7, 21. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdará o reino do céu. Aí Jesus disse assim: tu quer dar água? Chama o teu marido. Não tenho, me disserte bem. Tu tinha 5 no passado. E o que tu tem agora não é teu. Ela disse assim como eu e você, tu és profeta. Tudo que eu necessitava ouvir, tu és profeta. Mas antes ela disse assim, antes da revelação, estou vendo aí que nem balde tu tem. Como se Jesus precisasse dos nossos glória a Deus. Foi falado lá atrás, que se eu morrer e viver sem dar um glória a Deus, ele continua sendo Deus. Como se Jesus precisasse do nosso balde nessa noite, no culto de família. Jesus disse assim: mulher, tu fala comigo. Tu está falando que então, vocês esperam o Messias, vocês de Sicá, da aldeia de Sicá, samaritano. Você fala, eu sou. Quando ele vier, nós vamos anunciar. A mulher disse: eu sou. Ela deixa os baldes e sai, Jesus, que os profetas e a lei profetizaram, estão na beira do poço de Jacó. Como é que uma mulher que tem 5 maridos no passado e o que ela tem em casa não é dela, ela começou, Jesus, tem alguém na beira do poço que é diferente e está aqui. Tem alguém na beira do poço. E ela disse ainda assim, pode ser que seja o Messias. Sabe o que eu aprendi, irmão? Que as pessoas não dependem do que as pessoas vão falar. Depende de quem está na beira do poço, que pode mudar a nossa história cada dia. Está entendendo, irmão? A mulher samaritana não dependia do que os fariseus, era marcada. Ela queria rejeitar Jesus. Mas ela se lembrou das palavras. Conhecesse o dom de Deus. Se tu soubesse quem fala contigo, eu te daria uma água que ia jorrar em ti para a vida eterna. Porque essa água que tu veio buscar é rotineira. Não mata a tua sede. Porque eu sou a água viva que vou derramar do Espírito de Deus sobre a carne humana. Eu sou a água viva. E o avivamento, a Bíblia nos faz entender, é de dentro para fora. Não existe aparência, existe transformação de dentro para fora. E Jesus vai colocar as coisas no devido lugar, sabe por quê? Porque o segundo Adão está na beira do poço. Ele está dizendo nessa noite, te prepara para um grande avivamento, porque você vai atrair pessoas lá fora que estão no mundo de horror, e essas pessoas vão ser atraídas através do teu glória a Deus, através do teu aleluia, e tu vai continuar adorando em espírito e em verdade, porque o Pai é espírito. Jesus disse nos evangelhos sinóticos, bem profetizou Isaías: fariseus, vocês me adoram de boca, mas os corações de vocês estão longe. E Jesus disse para a mulher: o Pai procura os tais. Mulher, não só nesse monte de Gerazim que foi destruído o templo, que vocês levantaram um templo, foram contra o Deuteronômio, que está escrito: não levantaste um templo em Jerusalém, em lugar nenhum, não fizeste uma cópia do templo de Salomão. Os samaritanos fizeram, foi destruído pela Síria. Por isso que eles foram ensinados, comendo comida enlatada, odiar judeus. Como tu se atreve? Tu és judeus e eu, mulher samaritana. Nós não se comunica. Mas Jesus teve que quebrar o protocolo da religião. Estou pregando aqui, não é costume não. Estou pregando Bíblia e bate palma para Jesus e agradeço.